Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao episódio 0 do As 4 Forças. Eu sou o Gucci Adomari e no programa de hoje a gente vai contar um pouco para vocês de onde surgiu a ideia desse podcast, qual vai ser o formato e o porquê desse nome. Para explicar um pouco disso para vocês, eu quero chamar um dos primeiros participantes. Neves, já que foi você que me chamou para participar do podcast, eu queria agradecer desde já por isso. Faça as honras e conta pra gente, conta também pro nosso público, onde tudo isso começou. Então, na realidade, era uma ideia que estava meio madura na minha cabeça, só que eu não sabia se eu começava fazendo um podcast sozinho ou se eu juntava uma galera. Aí eu vi um grande colega meu no Twitter comentando que também estava querendo começar um podcast, algo do tipo. Aí eu pensei, por que não a gente fazer algo juntos, né? Fui e convidei esse grandioso aí. Ele topou. A ideia inicial dele era fazer um podcast num segmento diferente. Mas a gente chegou num consenso e achou que a ideia de falar sobre futebol seria algo que caberia melhor pra gente. Ele pode falar melhor com a gente sobre a ideia também dele. Ele tá aqui com a gente. Bom, eu tava com essa ideia realmente de fazer algo voltado para entretenimento com filmes, games, séries, mas também não sabia como começar, né? E postei lá no meu Twitter que eu queria começar algo e o Neves falou assim, bora juntar a sua ideia com a minha ideia, vamos fazer algo a respeito de futebol, que é alguma coisa que nós dois gostamos muito. Aí eu falei, bora, vamos tentar, por que não? E cá estamos. A ideia inicial era pegar representantes dos 4 times de São Paulo, né? Como nós dois torcemos para times distintos, a gente achou que já começaríamos bem. E aí fomos pensando, fomos deixando um pouco para lá, morreu um pouco a ideia e voltamos. E aí surgiu que estávamos conversando, eu falei, eu tenho uma pessoa muito boa também que vai agregar no podcast, que no caso é quem vos apresenta, o Gucci. Muito obrigado pela parte de uma pessoa muito boa. Estendi o convite, você aceitou prontamente e cá estamos. Bom, eu só queria dizer que eu só fui convidado pelo Léo porque não tem mais santistas, né? Não existem mais santistas, então... É que a chance de conhecer muitos santistas abaixo dos 80 anos é difícil. Aí... Sim. Exatamente. Olha, é uma piada, mas assim, a gente sofreu um pouco pra achar santista mesmo, viu? Pois é. Eu, particularmente, não conheço muitos. Eu tinha convidado um outro, só que ele tá morando na Espanha. Por causa do fuso horário aí, são 4 horas de diferença, ficou difícil. Vai começar o horário de verão lá na Europa, vai para 5, aí vai ficar ainda mais difícil. Aí o Caio veio de substituto. Boa. E, Neves, já que você começou falando bastante, aí se apresenta um pouco pro público, fala o que você faz, quando você tem, que time você torce, né? Porque, afinal, o nome As 4 Forças vem justamente disso. Temos aqui nesse podcast, temos um representante do Corinthians, um do São Paulo, um do Palmeiras e um do Santos. Neves, você torce para quem? Bom, eu torço para o maior campeão nacional, obviamente Palmeiras, né? Porque nós temos bom gosto. Começou o turismo já. Bom, acho que a gente divide esse posto aí, hein? Não, agora, nós ultrapassamos agora com a conquista da Copa do Brasil, hein? Acho que ficou um pouco para trás o Santos aí. Mas enfim, sou palmeirense, Gabriel Neves, 26 anos, jornalista formado de profissão. Trabalho na área há uns 4 anos já. Sou estudante de letras, vagabundo nas horas vagas. E é isso. E aqui estou eu, palmeirense de carteirinha desde pequeno. E qual é a sua primeira lembrança como torcedor palmeirense? Por que você virou palmeirense? O que você tem de interessante para contar pra gente? Eu divido minhas lembranças em blocos. A minha primeira lembrança que envolva o Palmeiras, mas que eu não estou vendo o Palmeiras na minha lembrança, é uma comemoração do meu pai. Mas eu não lembro de ver o Palmeiras. Eu sei que era por causa do Palmeiras. A Liberta de 99. Não lembro de nada do jogo. Não lembro de bulhufas da competição. Só lembro do meu pai gritando e batendo na almofada e gritando é campeão. É a minha primeira memória que envolve o Palmeiras, assim. Eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. Agora, a segunda que é a primeira memória pra mim, que eu tô vendo o Palmeiras que eu lembro, assim, foi a minha primeira vez no estádio, no antigo Palestra Itália, finado, saudades.
Se eu não me engano, era Palmeiras e Vitória, não lembro o time, mas era Série B. Era tipo uma quinta-feira à noite, meio chuvosa, assim. Sergião no gol. Palmeiras teve um expulso, ou estava jogando muito mal, era um dos dois. Eu sei que o Vitória estava engolindo a gente. Ou os dois, né, também. Os dois. Os caras fizeram 1-0, fizeram 2-0, virou intervalo assim, o segundo tempo, fizeram 2 no começo do segundo tempo. O Palmeiras não dava sinais de melhora, aí de repente fizemos um gol, assim. Aí o time deu uma acordada, o time visitante ficou meio inseguro, o Palmeiras achou um pênalti e empatou o jogo. Nossa, aquilo pra mim foi título de Copa do Mundo, velho. Estádio veio abaixo, a chuva mais forte, eu abraçando gente que eu nunca vi na minha vida. Foi absurdo. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, assim, viva do Palmeiras é esse jogo. Isso foi em que ano? O Palmeiras estava na Série B, você falou? Tava 2003, se eu não me engano. Se não tava na Série B, tava quase caindo. Era 2002 ou 2003. Tava caminhando para a Série B. Exatamente. Não era uma fase muito boa, não. Mas agora o importante é que agora vocês estão bem, né? E agora você comemora bastante os títulos do Verdão. E, Léo, você torce pra quem, Léo? Bom, eu torço pro Corinthians. Sou representante do Coringão. E como surgiu aí essa paixão pelo Corinthians? Como que foi? Bom, eu sempre fui corintiano, desde pequeno, mas era só meio que da boca pra fora. Que time você torce? Corinthians. Mas não acompanhava futebol. Comecei a acompanhar a partir de 2005, com aquele time de estrelas como Tevez, Carlos Alberto, Roger, né, montado ali pelo Corinthians, que veio a ser campeão brasileiro no final do ano. Posso fazer um comentário? Por favor. Foi um título roubado, né? Vamos ver. Começou as polêmicas. Não vou entrar nesse mérito. Deixa isso para um episódio futuro aí, quem sabe. Por favor. Bom, um pouco mais sobre mim. Eu tenho 25 anos, sou formado em letras, tradutor e intérprete de profissão. Atualmente trabalho dando aula de inglês, com algumas outras pretensões futuras para outras áreas. Fugindo ser um podcaster. Podcaster é bom também. Sim. E acho que uma das pretensões mais importantes nesse momento que a gente está vivendo é ser vacinado, né? Você, como professor... Com certeza. Você tem... A sua vacinação está mais próxima, eu acho, né? É verdade. Esperamos. Professor de inglês de ensino médio? Não, escola particular de idiomas. Isso aí eu não sei como ficou, não. Por enquanto não está enquadrado no grupo, mas quem sabe mais pra frente. O Léo é um guerreiro de dar aulas em EAD, né? Sim. Assistir a aula EAD é difícil. Para o professor também é muito difícil. Eu falo com propriedade que o meu pai é professor aqui, coitado. É difícil. Sofre, né? Mas Sim. Quem sofre mesmo é o Santista que perdeu a final da Libertadores. Né? Não quero entrar muito nesse detalhe, mas, Caio, conta pra gente aí como é o seu eu Santista. Olha, primeiramente, como ele disse, meu nome é Caio, tenho 25 anos recém-completados. Eu lembro... muito obrigado. Eu lembro que toda a minha família do meu pai sempre foi toda corintiana, e a família por parte da minha mãe sempre foi São Paulina. E, assim, da nova geração, tem eu e mais uma prima que são santistas. Então, assim, é uma coisa que estava muito enraizado já na família. Meu pai corintiano, fanzaço. E a gente foi visitar um irmão da minha avó. Eu considero a minha mãe, que é uma grande mulher. E ele é maratonista até hoje, com quase 90 anos de idade, coleciona troféus e medalhas. E eu lembro muito de ver na casa dele o Robinho, o Elano, o Diego, aquela geração maravilhosa. Uhum. E aquilo me encantou. E eu pensei, putz, uma pessoa tão vitoriosa, ela tem que torcer para um clube vitorioso. E eu fiquei apaixonado pelo Santos, apaixonado, sabe? Tinha uns 6 anos de idade na época. E aquela coisa que o Léo falou de ser corintiano da boca para fora.
porque o meu pai era corintiano, então, logicamente, eu era corintiano, não tinha direito de escolha, porque eu era um bebê, era uma criança. E depois, quando eu decidi ser santista, meu pai até me levou para ver um jogo do Corinthians e Bangu, no Canindé. Foi 3-1 pro Corinthians, na Taça Rio São Paulo, de 2002, que tinha o Parreira como técnico. O elenco tinha Dida no gol, tinha o campeão do mundo Vampeta, que Vampeta tem Copa e Messi não, né? E o famoso, a personalidade máxima do futebol, chamada Gil, da Lady Gil. Vocês procurem. Grande Gil. No YouTube, eu não vou falar. Grande Lady Gil. Grande Lady Gil. Eu não vou falar, deixa eu ser censurado aqui. E isso marcou muito pra mim na minha infância. Então, assim, pra mim é fantástico torcer pro Santos tão vitorioso e que nunca caiu pra Série B. Fica aí a cutucada, né? No Léo e no Neves. Mas, de fato, eu não sou santista, obviamente, porque senão eu já teria preenchido a vaga do Santos. Mas a geração do Robinho e Diego em 2002 marcou, acho, todo mundo, assim, que lembra pelo menos um pouquinho de futebol. Acho que essa geração do Diego e do Robinho marcou muito as pessoas. Olha, Guti, só para acrescentar uma coisa, o Santos nessa época estava 18 anos sem ter um título, sabe? Foi uma época de escassez total e foi uma geração que mudou tudo pro que é o Santos hoje, pro que foi na época, né? E é incrível essa coisa que alguns jogadores ou um elenco pode fazer para um time. Você viu agora na Libertadores o Santos conseguiu o patrocínio da Fortnite justamente para isso, para colocar tipo mais jovens para fazer igual foi minha trajetória de se apaixonar pelo clube ainda pequeno e mudar o seu clube ou fortalecer os laços, né? O Robinho, você acha que foi o segundo raio que caiu na Vila Belmiro depois do Pelé? Olha, guardado as devidas proporções. Sim, claro. É que assim, eu prefiro muito mais o Giovani, né? Pra mim, ele é sensacional, assim como o Elano também, pra mim foi assim. Mas o Robinho fez pelo Santos foi incrível, né? Hoje, como pessoa, ele. Hoje não queria, né? Ele, né? Hoje ele é desprezível. Hoje eu não queria ele de volta no Santos, mas na época ele foi muito importante, realmente foi um raio e tal. É incrível o que ele fez. Entendi. Uma curiosidade aqui, vou te cortar, desculpa aí, Gustavo. Tranquilo. Gustavo. Guti. E o Diego, mano, vocês não consideram ele, assim, um craque revelado, que não sei o que, ídolo do Santos, ou foi só mais um ótimo jogador que o Santos revelou? Então, o Diego, ele é mais ou menos, vamos colocar nas proporções mais recentes, assim, de elenco campeão no Santos. Você pega um time com Neymar, Ganso, Arouca, todos comendo a bola, todos incríveis e tal. E aí você tinha o André, ou o Zé Love, enfim, qualquer um dos dois, tanto faz. Que era um ótimo jogador, contribuía muito pro elenco, era incrível, era bom, mas não era, considerado o craque, ou ídolo, sabe? E pra mim o Diego é muito isso, assim, super campeão, super jogador, mas mais um da praga do Santista, né, que pega, né, que depois disso não conseguiu ser, sei lá, foi pro Flamengo, é super campeão e tal, mas nunca decisivo, sempre reserva. Entendi. Você gosta mais do Ganso do que do Diego, então? Olha, eu acho que o Ganso jogou mais pelo Santos do que o Diego. E eu acho que os dois têm esse sentimento do Santista de que traíram o Santos, sabe? O Ganso por sair do Santos, né? Naquele momento, mercenário, que jogaram moedas dele. Saiu obrigado, né? Saiu brigado, super brigado. E o Diego, quando teve a oportunidade, preferiu ir para outro clube. Então, assim, os dois pro Santos são meio jogados de escanteio, assim. Uhum. Mas eu acho que o Ganso jogou muito mais do que o Diego no Santos. É que o Ganso tem o quê do genial que talvez o Diego nunca tenha tido na carreira, né? Sim. Mas aí, Guti, e você? Que time que você torce? Então, eu posso dizer que eu gosto mais do Ganso do que do Diego, porque o Ganso jogou no meu time e o Diego pisou no escudo do meu time, né?
Eu sou o Gucci Adomari, tenho 25 anos, sou São Paulino, sou jornalista formado também, trabalho com futebol desde de 2017, 16, não lembro. Inclusive conheci o Neves 16. Conheci o Neves no meu primeiro estágio, continuo trabalhando com futebol agora. E, cara, eu acho que desde muito novo eu sou apaixonado por futebol. Tanto que eu lembro que, acho que devia ter uns 3, 4 anos, 4 anos incompletos talvez. Eu lembro de estar passando um jogo do Palmeiras na TV e a gente, na cidade eu não tinha muita noção do que era time, eu gostava de futebol. E eu lembro de comemorar um gol do Palmeiras se passava na TV. E aí, só que aí quando eu fiz uns 4 anos, quase 5, eu lembro de estar no carro com meu pai e perguntar pra ele que time ele torcia. Daí ele falou que torcia pro São Paulo. Aí eu falei assim, se meu pai torce pro São Paulo, eu vou torcer pro São Paulo. E meu pai nunca foi desses pais de obrigar, sabe, o filho a torcer pro mesmo time. E ele falou que eu não precisava, mas eu falei que eu queria. E aí então eu decidi torcer pro São Paulo a partir desse dia. Mas também, assim, sempre fui muito ligado com futebol. Em alguns momentos eu gostava mais de futebol em si do que do São Paulo. Uhum. E acho que a minha primeira lembrança, assim, a mais marcante, né? Eu lembro de ver, por exemplo, o São Paulo ser eliminado na semifinal da Libertadores em 2004 com o Once Caldas. E eu lembro de falar assim, não, mas o jogo vai ser anulado. O cara que fez o gol foi pego no doping. Eu nem sabia o que era doping na época, né? E super inocente, tadinho. E eu lembro que no começo de 2005, meu pai me levou pela primeira vez no Morumbi. Foi um São Paulo 3, Santo André 1. E eu lembro que no caminho ali no caminho pro Morumbi, a Independente veio andando um monte de homem, assim, gente, um lado do outro, fazendo um puta barulho. E eu tava com medo, porque tinha 10 anos de idade, 9, e nunca tinha ido no estádio. E fiquei meio preocupado, assim. Mas, cara, foi incrível. Eu lembro acho o Sandro Gaúcho? O centroavante do Santo André na época fez um golaço de voleio. O Sandro Gaúcho fez história no Santo André. Acho que é esse o nome, não tenho certeza agora. Flamengo. Um centroavante? Enfim, legal. Esse mesmo. Aí eu lembro também, uma parada que marcou muito foi que, acho que todo mundo já teve aquele momento no estádio em que você falou alguma coisa e aconteceu, como se o jogador tivesse te ouvido e respondido ao que você pediu. Sim. Nessa minha primeira vez no estádio, eu lembro que o Cicinho invadiu a área pela direita e eu gritei assim, chuta! E ele chutou. E eu falei, nossa, pai, ele me ouviu. E aquilo me marcou muito. E aí, o ano de 2005 foi super vitorioso pro Tricolor, né? Saudades. Saudades de ganhar título. Faz tempo, né? Faz tempo, né? São Paulo te acostumou mal, hein? Que triste. Me acostumou mal. Eu cresci vendo títulos e agora estamos aí na seca. A gente, ao contrário, os três aqui, né? Crescemos na seca. O Caio não cresceu tão na seca assim, não. O Caio cresceu nos anos vitoriosos. E o Santos sempre ganhava um paulista, Paulistinha, outro, né? E o Santos sempre tem um jogador que joga pra caramba. Pô, Neymar veio, o moleque estreou com 15 anos, não foi? Essas coisas marcam muito no torcedor. Já o São Paulo tá difícil aí, desde 2012 estamos sem ganhar nada. Os últimos títulos são títulos não oficiais, né? Como a Florida Cup. A famosa Copa Mickey. Isso não é título, né? Que isso? Não, é isso que eu tô falando. São títulos não oficiais. Que não conta, ninguém conta. Só de brincadeira. E a Eusébio Cup, um gol de calcanhar de Rafael Tolói. Esse campeonato ele jogou, inclusive, porque ganhou a Sul-Americana, não foi? Não, esse foi outro, acho. Ou eu tô confundindo aqui. Eu só sei que São Paulo ganhou. Não foi esse, porque esse título seria oficial. Título seria oficial.
Esse aí é um que é disputado no Japão também. Do Atlético Paranaense ganhou. Verdade. Vocês estão brincando com o Tolói aí, mas ele foi convocado para a seleção da Itália, velho. Faz 2 dias. É sério isso? Sério. É sério. Ele se naturalizou, ele tá jogando muito lá na Atalanta, né? Na Atalanta, sim. Ele é capitão do time e foi convocado para a seleção italiana. Mas ele já é veterano também, né? Assim, óbvio, não veterano igual o Miranda, mas ele já tá. Ele tem 30 anos, mano. Tá novo ainda. Tá novo. Estou pesquisando aqui. Peraí que meu celular está na frente. Já deu o Google aqui. Já deu? Exatamente. Tá no auge ainda. Tem uns anos para jogar ainda na seleção italiana, disputar a próxima Copa, talvez. Daqui 6 anos o São Paulo contrata ele, né? Virou abrigo de idoso lá. Mas aí que a gente tem que entrar com as informações, né? A média de idade do São Paulo ela vem, jornalista. Foi para 27 anos, né? Não é esse asilo, não. Inclusive, asilo é local de fala do Caio Santista. Não é meu assunto, não, como São Paulino. Tá bom. Ok, então. Mas pelo menos os jogadores veteranos que São Paulo está trazendo são jogadores de qualidade, né? Sim, são bons jogadores. Tirando o William, que eu acho que mesmo o palmeirense não lembra direito. Eu sei quem é esse William, volante fraco. Pelo menos aqui era fraco. Não sei como tá agora. Eu vi análises e alguns vídeos, mas isso não diz muito, né? Olha, tem que esperar pra ver. Eu só queria dizer que pelo menos 60% do elenco do Santos é formado por jovens abaixo de 23 anos. Não, mas aí também temos que levar em conta que esse time não tem dinheiro para manter nem o técnico, né? Aí tem que subir a base. Sofreu com punições de que não podia contratar e arranjou soluções com... Sim. É que no Santos acontece coisas incríveis, né? O jogador sobe com 17 anos e ele já dá resultado logo de cara. Parece que a transição do Santos ela é muito bem feita. O jogador ele não chega com aquele peso absurdo de preciso resolver, e quando ele sente esse peso ele não sofre com isso. Eu acho que a mística do ambiente de ser um time que os jovens dão conta já ajuda pra caramba. O apoio da torcida também, né? Foi a fórmula de 2002, pô. O Santos estava errado, tinha feito um puta de um time de estrelas e grandes craques e não deu certo, ficou todo endividado e apostou na base e conseguiu ser campeão. E quase se repetiu, né? Agora, ano passado, com a Libertadores. E Guti, uma coisa que você falou, né, que não tem esse peso, né, de chegar e precisar ser o cara. Mas teve um cara que teve esse peso e foi o cara que não conseguiu, acho que justamente por conta desse peso, que é um cara que depois do Santos rodou praticamente o Brasil inteiro e não deu nada, que é o Neilton, né? O novo Neymar, né? O novo Neymar, exatamente. Jogou no meu tricolor também. Exatamente. Neilton é um craque injustiçado. O São Paulo gosta, inclusive. São Paulo gosta, inclusive, de fazer negócios duvidosos com o Santos, né? Sabe um rapaz que o São Paulo pelo Rodrigo Souza. Essa é a negociação mais marcante pra mim. Eu vi que o São Paulo tava sondando o Sabino, que é um cara que vai ser terceiro reserva no Santos. Mas o Sabino faz sentido pela necessidade de elenco que o Crespo tem e porque o São Paulo já tem 14.238 estrangeiros no elenco, né? Quem é esse Sabino? Sabino é um zagueiro canhoto que disputou o último Brasileirão pelo rebaixado Curitiba. Ele é um bom zagueiro, não? Ele é um bom zagueiro. Ficou marcado por pênaltis. Eu achei que ele fez um bom campeonato. Tem uma diferença entre ser um bom zagueiro e ser um zagueiro que faz gol de pênaltis. É diferente. Não, mas eu fiz no meu trabalho eu fiz uns jogos dele no Curitiba e eu achei que mesmo fazendo gols de pênalti e errando pênaltis, ele é um bom zagueiro, sim. Eu acho que o problema é que ele se queimou no Santos foi por causa da negociação, né? Que o presidente antigo, que estava apenas em exercício, fez, aqueles gatilhos de aumento salarial que são absurdos. Mas para a necessidade do São Paulo, que o Crespo, que é um zagueiro canhoto,
porque o São Paulo só tem o Léo, que é um lateral de origem, não sabe marcar, não marca bem. Bruno Alves é destro e tem dificuldade de sair jogando. Pro estilo de jogo do Crespo, acho que poderia se dar bem no São Paulo, sim. Qual que é o estilo do Crespo? O estilo do Crespo, ele joga com 3 zagueiros, né, no 3-1-4-2, e ele usa muito os zagueiros dos lados de campo para sair jogando. Tanto que, e é por isso ele quer um zagueiro canhoto, obviamente, para jogar pela esquerda, para ter o passe vertical. É o esquema que eu queria no Corinthians. E o Com Sabino, 3 zagueiros. o Sabino é bom saindo jogando. Ele tem um passe de qualidade e tal. A minha única questão com ele é que eu não acho que ele seja bom defendendo. Ele é bom saindo com os pés. Ele é bom tocando a bola. A única ele é bom questão com o chutando. zagueiro. Mas ele é um bom Esse zagueiro. detalhe. Né? Então, Se ele fosse meio campo, pra mim tava ótimo. esse é justamente o problema com o Léo Pelé, famoso, né, por estar sempre sendo comentado nas transmissões sobre o apelido que ele não quer mais ser chamado. Já não vou prolongar aqui, prometo. O Léo, ele é rápido, ele tem um bom passe para sair jogando quando ele é acionado, tanto na saída de bola mesmo como de defesa, quanto quando ele está no meio campo, por exemplo. Mas marcando, ele toma decisões muito erradas, assim. Sim. Então esse é um problema do São Paulo. Mas eu acho que algumas coisas têm que ser levadas em conta. Por exemplo, você jogar com o Miranda faz muita diferença. Se o Miranda estiver num bom nível ainda, ele é acima da média em relação a outros zagueiros que jogam no Brasil. Com Com certeza. certeza. E você pode... Qualquer zagueiro ali do elenco do São Paulo vai aprender muito com o Miranda. Tanto quem já é mais experiente, como o Arboleda, o famoso Arbopig, né? Gosta de vestir a camisa do Palmeiras. Quanto como o Diego Costa, que é um moleque novo, tem altos e baixos. Então acho que o Sabino poderia sim se dar bem, ainda mais o Miranda que vai jogar como líbero, por exemplo. Vai jogar na sobra, cobrindo umas cagadas do zagueiro, de outros zagueiros. Acho que o Sabino seria um bom nome sim pro São Paulo. Tá otimista, hein, Guti? Tô encrespado, né, agora. Guti, eu fiquei com uma dúvida. Se você puder me ajudar. Posso sim, acho. Você falou que é Arbopig, né? É uma brincadeira só. Quando era do São Paulo, seria Arboleta de borboleta? Não, mas aí não, né? Aí não. O Arboleda, cara, ele é complicado. Ele foi criticado muito mesmo, né? Porque ele vestia a camisa do Palmeiras lá, mas... Eu não sei como ele não sofreu... Esse é o desejo de todo jogador. O desejo de todo jogador é vestir a camisa do Palmeiras. Não entendi as críticas. Se você quiser trocar o Arboleda no Gustavo Gomes, eu aceito agora. Não, né? Bobão. Aí você tá querendo trocar uma Ferrari por um gol, né? Se você já aceitar o negócio, o bobo vai ser você, não eu, né? Exatamente. Mas acho que seria um baita negócio pro São Paulo. Já que o São Paulo tá procurando um zagueiro canhoto, Danilo Avelar tá aqui se recuperando de lesão no Corinthians, aí posso chegar com uma proposta. Não, deixa o Danilo Avelar no Counter-Strike lá. Eu só queria dizer pro Neves que ele falou que o sonho de todo jogador é vestir a camisa do Palmeiras. Eu concordo, o Lucas Lima tá aí pra isso, né? Cara, eu não gosto do Lucas Lima, mas esse porcaria fez a carreira não fazendo nada no Palmeiras. O cara ganhou Paulista, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, nunca decidiu nada. O cara é muito campeão. Vai chegar pro neto dele e falou que ganhou tudo. É o famoso caso de quando você não faz nada no trabalho e recebe 10, né? Exatamente. Mas tem que respeitar o Lucas Lima, que ele é um dos capitães do Palmeiras. Meu Deus. É bom de vestiário, né? Tem que ter aquela pessoa ali que a galera. Eu não estou mentindo. Mas que o Lucas Lima, ele é um jogador muito semelhante ao Pato, né? Não sei o Pato é mais concordam. jogador que o Lucas Lima. Recentemente? Em toda a carreira. Discordo. Não, eu acho que ele teve muito mais potencial. Chegou num
patamar mais alto, mas falando dos últimos tempos aí, das últimas temporadas, acho que o Lucas Lima conseguiu ser melhor que o Pato. Em quê? Em seguidores no Instagram, só se for, né? Eu também concordo com o Neves nessa. Eu tô com o Neves. não. Ó, eu acho que assim, o Lucas Lima, com todos os defeitos que ele teve, ele conseguiu ter uma coisa no Santos que fez lembrar muito o Ganso, aquele cara que era gênio e não sei o que e tal. Conseguiu ser muito notório. Uma coisa Mas que então, no Brasil... por quantas temporadas? Você tá um pouco emocionado, Caio. Calma. Não, mas eu estou falando que aqui no Brasil, o Pato veio e, assim, jogou razoável no Corinthians, jogou razoável no São Paulo. Não, ele comeu a bola no São Paulo quando foram vice-campeões brasileiros, mano. A primeira passagem do São Paulo, do Pato no São Paulo foi muito boa. Sim, concordo. Mas, gente, assim, aqui 2014 já faz 7 anos, né? Sim. O meu recorte era um pouco mais recente aqui, talvez 2 últimas 3 temporadas. As 2 últimas temporadas, sim. É isso que eu estou falando. Uhum. Tá, vamos pegar as últimas 5, vai. A única temporada boa do Lucas Lima no Palmeiras, e boa que ele era reserva / titular, aquele time do Felipão Misto do Brasileiro de 2018. O Palmeiras jogava com o time na Libertadores, ele era o meia do time titular brasileiro no segundo semestre aí. Aí ele fez bons jogos e ajudou, mas só. Estamos em 2021 já, ele chegou em 2017. Eu acho que o maior problema desses 2 jogadores que a gente citou, o maior problema deles é o salário, né? Porque o Pato ele ganhava R$800 mil no São Paulo, foi banco do Pablo, teve uma fase horrorosa, e R$800 mil é salário de Arrascaeta, por exemplo. E ele tem um poder de decisão absurdo. Ele ensina uma bola pro Gabigol, o Gabigol faz o gol. Ele bate uma falta, faz o gol de bicicleta. Usando a equivalência pro Corinthians, esse cara no elenco hoje é o Luan. Ah, com certeza, né? Sim. Teve 2 temporadas excelentes no Grêmio, 16 e 17. Rei da América. E de 2018 pra cá, só decadência. É que vocês foram enganados. Quanto vocês pagaram quanto que o Corinthians pagou no Luan? 23 Acho que foi 23 milhões. Eu ia falar 20. Vocês pagaram 23 milhões no Luan em decadência já. Quem contratou o Luan idealizou um jogador que já não existia mais, né? Com certeza. O Santos pagou 40 e poucos milhões do Leandro Damião. A mesma história, tava muito bem, entrou em decadência e comprou. Mas o Damião é um cara que eu pagaria aí uns 30, 40, hein? Eu teria enganado também. Mas hoje em dia ou na época? Porque na época era muito mais dinheiro. Mas naquela não era bom, velho. Mas foi a mesma coisa do Luan, foi um cara que teve uma temporada excelente, maravilhosa, entrou em decadência. Eu vou discordar de você. O Damião sempre se manteve em alto nível, desde que eu o conheço aqui por brasileiro. No Inter ele tava numa fase muito ruim no Inter. Ele teve uma queda de rendimento. Teve uma queda absurda de rendimento. De alguns meses, assim, ele ficou tipo 3, 4 anos jogando muito bem. Eu apostaria também, eu não julgo não. Eu não sei, hoje eu julgo. Leandro Damião no Verdão, você aceitaria agora, Neves? Cara, se ele vier de graça... Vocês estão querendo centroavante, né? E com um salário baixo, eu testo, fácil. O Borja é melhor. Não, não. É isso. A bola bate no Borja e vai embora. Parece concreto. Verdade. A gente tava falando do Lucas Lima. Eu assim, só de cabeça aqui, eu comecei a lembrar de umas pragas santistas, que praga santista pega. É um negócio que, olha, no futebol só perde pra lei do ex, viu? Mas tem Giovânio, era uma promessa, novo Neymar, não foi nada. Não sei se vocês lembram de uma época em 2011 que tinha o Jean Xera, que era chamado Messi de Mato Grosso, que ele pediu 75 mil para renovar com o Santos, que na época era um salário totalmente absurdo e tal. Não renovou, aconteceu absolutamente com a carreira dele. Temos o Robinho, que quando foi para o Atlético Mineiro também, assim, amargou no banco, não fez nada. Temos o Ganso, temos a Arouca, temos o Lucas Lima. Marquinhos Gabriel. Um especial pro Neves. Michael Leite e Wesley. Cara, eu era um defensor do Michael Leite. Agora o Wesley não tem como, não.
Eu tenho Pra aquele elenco do Palmeiras, o Maicon Leite era um bom nome. Eu concordo. Naquela época ele era um dos únicos caras que ajudava de certa forma, né? Era esforçado. Ele era o mais usado porque ele era o único que conseguia fazer alguma coisa. Eu, como São Paulino, posso dizer que o Wesley fez uma boa partida pelo São Paulo, que foi contra o The Strongest na Bolívia, que ele saiu carregado porque ficou sem ar por causa da altitude. São Paulo também, verdade. E um detalhe curioso, eu tenho um amigo, não vou citar nomes, e não deve, prometo, que participou e ajudou na vaquinha do Wesley. Coitado. Eu vou, depois daqui, quando for ao ar esse episódio, eu vou avisar ele que eu citei ele sem falar o nome dele. Porque foi motivo de zoação, sim. Meu amigo. A dica é que foi motivo de zoação no Stats, mas não sei se o Neves ainda estava. Ele já trabalhou lá, então fica aí uma dica para, né? Sei lá, para as 2 pessoas, se estiverem ouvindo esse podcast. Se eu ainda fosse da minha época, eu sei quem é. Acho que você conhece, acho. Depois eu te falo. Então tá bom. Se você me permitir, eu queria saber, assim, por curiosidade mesmo, se vocês estão por dentro, se sabem quem são, tipo, as promessas que vocês têm no time de cada um de vocês, ou se, tipo, até que tá no elenco já, ou que já estão jogando, ou os próximos, vocês têm, tipo, grandes esperanças na base, alguma coisa. Mano, muito boa essa sua pergunta. Inclusive, a gente estava falando de fazer um episódio exclusivo, né, sobre esse assunto, sobre jogos da base. Vou deixar pro próximo. Não, mas só para não ser... É só uma pincelada. Só uma pincelada. Só para deixar aqui, esse ano eu estou apostando muito em Rodrigo Nestor, do São Paulo. É um jogador de meio campo, canhoto, que pode atuar em várias posições no meio campo pela faixa central. Com o Diniz ele foi usado de primeiro volante, que não é muito a dele porque ele é muito magrinho. Com o Crespo ele está sendo utilizado mais à frente como meia. Entrou inclusive em situações em que o Daniel Alves foi recuado para ser primeiro volante. E o Crespo gosta muito dele. Ele está num processo de renovação aí que o São Paulo está se arrastando por um tempo. Mas acho que hoje eu aposto nele, até porque o São Paulo utilizou muitos jogadores da base ano passado, né? Tipo o Gabriel Sara e o Igor Gomes, por exemplo. E o Rodrigo Nestor teve menos tempo, então acho que se eu puder destacar alguém que não teve tanto tempo de jogo, hoje seria o Rodrigo Nestor. No Corinthians, eu queria destacar 3 nomes. Rodrigo Varanda, começou muito bem a temporada. 14. Não. 14. Essa história é um absurdo. O GP, né, o Gabriel Pereira. E tem um que não é da base, mas ainda é muito novo também, e que esse ano começou a jogar muito bem, que é o Bruno Mendes, zagueiro. Ele não é da base, mas tem 20 anos só, se não me engano. E esse ano ele tá jogando muito bem, mesmo sendo reserva. Então eu acho que esses 3 nomes são bons nomes para observar. Ele tá no banco do Gemerson? Do Gil, infelizmente. Do Gil? Não, que tristeza. Ele tem 21 anos, Bruno Mendes, nascido em 1999. Bom, no Palmeiras já temos várias realidades, né? Danilo, Patrick de Paula, Wesley, pra mim já são realidades. Gabriel Menino. O Verón menino. Não é uma semi-realidade aí, se machucou muito na última temporada, mas acho que esse ano ele engata. Agora, uma aposta minha pessoal no Gabriel Silva, atacante, 19 anos. Tem mais 100 gols pela base aí, uma média absurda. Nome de craque, né? Exatamente. Vai ser o 4GG que vai vingar aí, ó. Jesus, Menino, Verón e Gabriel Silva. Pô, tem que completar os Gabriéis aí. Bom, acho que ele vinga esse ano. E no Santástico? Então, é aquela coisa, no Santos, é que eu falei, 70% é menino da base, então, sim. Eu destaco muito, assim, o Caio Jorge já tá jogando há um tempinho. Pra mim, eu vejo ele jogando, ter um jogo muito parecido com o Firmino, sabe? Daquele falso 9, que volta pra ser meio campo, pra jogar. Tem um estilo parecido mesmo. Sim.
A gente tem o Sandri, o famoso Iniesta brasileiro. Ele domina o meio-campo. Que homem, marca muito. O passe dele é incrível. Que homem. A polícia do clubismo vai bater na sua porta. Não. Eu lembro no jogo do Boca Juniors, que jogou de 3-0, esse menino pegou uma bola do lado direito do campo, ele inverteu a bola pro lado esquerdo, a bola morreu do pé do cara sem peso nenhum. O cara não precisou nem dominar a bola, simplesmente caiu no pé dele. Ele ficou assim, até sem entender. Maravilhoso. Que homem. Temos o Ângelo, né, que é o novo raio do Santos, eleito o melhor jogador do mundo, sub-17. Esse moleque é diferenciado. Diferenciado. Ele é diferenciado. E tem o zagueiro Kaique, né, que é o pessoal... Eu vi uma vez um comentarista palmeirense falando que dos últimos anos que ele viu, assim, de base, que não tem nenhum jogador parecido com esse Kaique, que ele tem um estilo muito parecido com o Thiago Silva, com o Mauro Galvão, com aquele zagueiro técnico que sabe tocar bola, sabe dar o drible na hora certa, é um bom finalizador dentro da área. Então, assim, o Santos tem muitas realidades aí. Eu posso falar mais uns 6, mas fica pro próximo. Vamos... A gente vai fazer um podcast no futuro aí sobre jogadores da base que podem estourar esse ano, que a gente gosta mais. E com certeza no Santos tem muito o que falar. Eu só queria destacar que o Kaique, eu fiz um jogo do Kaique, né? Do Santos. E o Kaique parece muito a personagem Eleven de Stranger Things. Nada a ver com futebol, mas é só porque ele tá careca. E outro jogador que eu fiz uns 2 jogos desse menino do Santos, que é o Gabriel Pirani. Incrível. É um meia, né? Que, cara, ele me chamou bastante atenção, assim. Ele é muito bom porque ele sabe fazer tanto a do Paulinho quanto a do Ganso, por exemplo. Paulinho do Corinthians, né? Da seleção brasileira, Barcelona, e a tanto a do Ganso. Ele sabe ser segundo volante, ser meio armador. O jogo que eu vi, ele tava como meio armador, eu achei que ele tem uma facilidade para encontrar passes difíceis e não é muito comum, assim. Me chamou bastante atenção, assim. Eu não conhecia. Aqui já, então. Um craque. Não, calma, né? Ninguém tá falando disso. A gente tá... Melhor do mundo! Estão aí 5 minutos elogiando um rapaz que eu nem conheço. Olha, mas é no Santos, né? O elenco de promessas do Santos aí, eu acho que todos eles vão ter possibilidade de ser melhor do mundo um dia. Calma, né, pessoal? Primeiro episódio. Brincadeira. Né? Meu Deus do céu. Mas é isso, eu acho, para concluir esse assunto de base, eu acho que a questão que a gente tá brincando aqui sobre ser melhor do mundo, sobre futuro craque, mas o torcedor tem que entender, acho que nem todo mundo que vai vir da base é craque, né? Com certeza. Assim, 1 em 1 milhão vai ser um Neymar da vida. Sim, ser um bom jogador já tá bom. Exato, um jogador que seja útil ao elenco, como todos que subiram aí pro Santos são, acho que todos, a maioria, não posso falar que eu nunca vi todos jogando ao mesmo tempo, enfim. Mas acho que a gente tem que entender isso. Tem que ter calma com o jogador, mas tem que saber que ele não necessariamente ele vai ser um craque. Ele sendo um bom jogador, um jogador de elenco, já é mais do que a maioria dos jogadores de futebol da realidade brasileira, né? Uhum. É isso, galera. Acho que vamos deixar esse papo aí de base mais para um próximo podcast. Acho que foi bastante produtivo. A gente ia fazer mais uma apresentação aqui nesse primeiro episódio. A gente se estendeu bastante, né? E eu acho que essa vai ser bastante a tônica do programa. Para quem está ouvindo a gente vai falar um pouco sério, assim, sobre vários assuntos, sobre contratação, sobre quando o time está bem, o time está mal, o treinador errou, o treinador acertou, o moleque da base é bom, o moleque da base não tem que ser emprestado. Mas eu acho que a gente vai tentar... Oi, pode falar. Vamos só deixar aqui gravado o palpite para quem é campeão paulista, já que estamos na primeira fase. Para deixar para a história. O problema é quando que o Paulista vai acontecer de fato, né? Se depender da federação, acaba em 1 mês e meio isso aí. Cara, eu não sei. Eu acho que não consigo pensar, porque eu acho que paralisações de campeonatos.
eu particularmente concordo com a paralisação, mas eu acho que pro nível do campeonato prejudica muito, né? Sim, Eu não consigo. É que não é um mas aí palpite, que seria um fica chute, legal, né? Mas aí que fica É. legal o palpite. Seria um chute. É um chute, né? Tá bom. Vai, é um chute. Então começa você, Gabriel Neves, já que você trouxe o assunto. Eu aposto no meu Palmeiras, é claro. Tá bom, e você, Léo? Eu fico entre Palmeiras e Bragantino. Você, Caio? Eu fico com o Bragantino. Tá, eu vou ficar Vocês são com... confiantes do time de vocês, hein? Caramba. Não, porque o Vagabundo Santos... voando aí nas apostas. Não, o Santos tem outras preocupações. Tem pra Libertadores, tem Libertadores. O Palmeiras Ai, também tem que Libertadores. O Corinthians tem Sul-Americano. São Paulo tem Libertadores. E o Bragantino é forte. Eu vou de Palmeiras. Eu acho Que que Palmeiras é um time que, não, mesmo jogando com reservas, jogadores da base, mantém um estilo de jogo, tem um trabalho muito mais consolidado do que o do Crespo no São Paulo, Ariel Rolando Santos ou Wagner Mancini no Corinthians. É um time melhor e tem mais elenco, né? Porque financeiramente está muito melhor. Que também não é difícil, né? Tô sentindo uma zica reversa aqui. Não, eu juro que não é. Se fosse, eu falaria. E metade não dos é. jogadores do Brasil estão no Palmeiras, no elenco do Palmeiras, né? Isso é uma falácia, hein? Isso é uma falácia. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu fiz uns jogos do Palmeiras no Paulistão e a minha impressão é de que a lista de inscritos do Palmeiras tem tipo 100 jogadores, enquanto a dos outros times é no máximo 20. Porque o Palmeiras tem muito jogador inscrito no Paulistão, cara. É verdade. Tipo assim, os caras que eu falei, que isso? Nunca ouvi falar desse cara. O cara entra, joga bem. Mas é que o Palmeiras tem muito cara que tá voltando de empréstimo. E o Palmeiras fica utilizando e empresta de volta. Tipo o Vitor Luiz, esse maluco que volta assim. Quando abriu a inscrição da Libertadores do ano passado, e o Santos conseguiu completar a lista, colocou gente do Sub-15, do Sub-17. Mas o Palmeiras deu uma sofrida também, né? Ano passado pra colocar atacante nas listas, viu? O Verón, o Wesley machucando, o Luiz Adriano machucando, a gente sofreu pra caramba. Tanto que viu o Breno Lopes aí. Devia ter chamado o Borja de volta, né? Perderam uma grande oportunidade no mercado do futebol. Massa aí já cumpriu seus papéis no nosso Palmeiras, tá tudo certo. Então, Guto, você quer encerrar aí pra gente? Então, como eu tava falando, acho que essa vai ser a tônica do programa. A gente vai falar sério, mas a gente também vai trazer um pouco de humor, assim, nada ofensivo, na verdade, né? Acho que a gente vive um momento em que, felizmente, piadas ofensivas não cabem mais, mas a gente vai trazer aqui um pouco de humor e piadas e provocações um ao outro, mas nada fora do que acontece no futebol, nada desrespeitoso também com as torcidas. E acho que isso é o mais importante para fazer um podcast legal para vocês escutarem aí, né? Bacana, boa noite, galera. Valeu. Obrigado, Léo, obrigado, Nes, obrigado, Caio. Queria agradecer também ao nosso editor, o Natan, que vai ajudar bastante a gente nessa parte de edição, já que falar merda é muito mais fácil de editar um programa. Vulgo meu irmão. Vulgo seu irmão. Ele não é santista, né? Você falou? Não, ele é corintiano. Porque se ele fosse santista, ele ia ter que ser demitido, porque 2 santistas, um grupo de 5 não dá, né? Tô brincando, gente. E maioria não pode, Santos não pode ser maioria. Exatamente. Mas acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse programa. A gente vai trazer... Acho que a gente não falou isso, mas a gente vai tentar trazer 2 episódios por semana. Espero que vocês gostem bastante, acompanhem a gente. Vamos estar criando nossas páginas no Instagram, no Twitter. Então, por favor, segue e no Spotify também, né? Nosso programa. Então, por favor, se vocês puderem seguir o podcast no Spotify e começar a seguir a gente nas redes sociais. Mais pra frente a gente vai criar, mas provavelmente vai ser chamado As 4 Forças. E puder ajudar a gente aí nesse nosso novo projeto. Obrigado, galera. Obrigado e boa noite. Boa noite.